A presente comunicação deriva de uma pesquisa em andamento realizada no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná, UFPR, que visa analisar e compreender quais critérios foram empregados em metodologias selecionadas para a classificação de dificuldades técnicas, gradação, presente em obras para piano. Esse processo, já deveras amadurecido na prática pedagógica de outros instrumentos, especialmente na cultura anglo-saxônica e no ensino coletivo de instrumentos de banda e cordas friccionadas, ainda desfruta de pouca influência no Brasil. Essa pouca influência pode ser percebida na baixa quantidade de trabalhos acadêmicos que abordam o tema, fato facilmente constatado após uma rápida pesquisa pelo Google Scholar e portal de periódicos da CAPES. Portanto, mesmo se tratando de uma ferramenta significativa no processo pedagógico, como já afirmaram autores como Jane Margaret e Salomea Gandelman, sua utilização sistemática, ao menos no Brasil, permanece ainda subutilizada. Assim sendo, faz-se necessário realizar uma análise criteriosa das vantagens e desvantagens de se propor e de se estabelecer uma classificação ou categorização dessa natureza, considerando as inúmeras especificidades presentes no estudo e execução de uma determinada obra, bem como nos próprios intérpretes. Com o objetivo de fornecer mais uma ferramenta ao professor, especialmente aos menos experientes, torna-se imprescindível examinar e criticar a literatura existente e os métodos e metodologias disponíveis. O objetivo geral dessa pesquisa é examinar criticamente algumas das principais metodologias de gradação de dificuldades técnicas para piano presentes na literatura. Para tal, investigamos os critérios adotados, as principais obras designadas em cada nível, comparando as metodologias e o formato de apresentação e subdivisão dos níveis básico, intermediário e avançado propostos por cada metodologia. A metodologia empregada nessa pesquisa é de natureza bibliográfica, compreendendo a investigação em fontes já editadas e tratadas. Destarte, investigamos nas páginas da web sítios da editora Henley, Music Maestro e outras, além de obras representativas da literatura da pedagogia do piano internacional, Alfredo Cortot, e em sílabos de associações relevantes, ABS-RM, RCM Rock School, os critérios para a categorização de cada nível, bem como suas obras de referência apontadas dentro das classificações básico, intermediário e avançado. Como resultado parcial da etapa atual da pesquisa, após a análise de alguns métodos, detectamos uma multiplicidade de critérios que, por mais paradoxal que possa parecer, descrevem fenômenos bastante assemelhados. Destaca-se, entre esses fenômenos, uma tendência à concordância acerca de um repertório padronizado, que tem como sustentáculo e marcos algumas obras de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Grieg e Bartók, contribuindo para a construção do que William Weber definiu como cânone pedagógico. Discutir propostas de dificuldade técnica em obras para piano é uma tarefa extremamente complexa. São inúmeros os fatores e variáveis envolvidos que vão desde questões objetivas, quantificáveis, até contextos individuais de conhecimento e cultura, que variam de pessoa para pessoa. Ainda, fatores cognitivos e motores, alguns de enorme complexidade e ainda não muito bem explanados e conhecidos pela ciência, desempenham um papel fundamental em qualquer proposta de classificação. Podemos colocar duas reflexões acerca deste problema. Um repertório didático é aquele que se destina a introduzir algum conceito, ensinar algo no que diz respeito à execução de um instrumento. De um modo geral, no repertório pianístico, ao longo da história, obras de menor dificuldade e destinadas a iniciantes sempre carregaram o rótulo de obras didáticas, rótulo dado, às vezes, pelos próprios compositores ou professores. Entretanto, todo repertório, seja de pequena ou de grande dificuldade, pode ser considerado didático. Essa função está sempre relacionada à visão do professor. Assim sendo, toda e qualquer obra pode ser considerada didática. Naturalmente, há aquelas em que explicitamente seu título nos informa isso. Porém, sempre é possível trabalhar conceitos fundamentais em qualquer obra. A questão é, quantos conceitos e quais os seus graus de profundidade, independentemente da maturidade musical requerida para a execução desta mesma obra. De acordo com Eliane Haas Cardoso, todo professor forma, no decorrer de sua atividade pedagógica, um quadro geral sobre as dificuldades específicas que determinadas peças oferecem e procura aplicá-las metodicamente no momento oportuno. É preciso que o repertório satisfaça o gosto do aluno e ainda forneça material para o aprimoramento técnico, conhecimento de forma e do estilo, contribuindo para a superação de dificuldades e para o despertar do seu interesse, pois a motivação é a mola mestra de qualquer aprendizado.
Não infrequentemente, a ausência de uma orientação pedagógica qualificada no ensino formal obriga os novos professores a realizar uma atividade profissional viciada e conservadora, geralmente condenando-os a realizar uma tarefa pedagógica solitária, exclusivamente fundamentada em suas próprias experiências. Somente mais recentemente, iniciativas de cursos de pedagogia do instrumento têm sido realizadas no ensino formal, em particular nas licenciaturas, sendo esta disciplina, fundamental na formação do professor de piano, ainda demasiadamente acessória nos currículos em geral. Se, por um lado, essa é uma das características marcantes da relação artesão-discípulo, frequente no ensino do piano, e não se coloca aqui uma necessária crítica a essa característica, por outro, abstêm os professores de se munirem de uma base teórica mais fundamentada no conhecimento científico produzido pela área, inclusive porque a literatura a respeito está essencialmente em língua estrangeira. Além de todo o conteúdo deste campo, que é a pedagogia do piano, Nenette Funt destaca que o nível ou nivelamento de dificuldade é um fator essencial na escolha de um repertório pedagógico, e a habilidade de se buscar por esse critério tem um impacto decisivo no processo pedagógico. Outra importante questão colocada por Funt trata do aluno, ou seja, do aprendiz, que, em teoria, deveria ser o ideal, aquele que tem suas habilidades técnicas, motoras neste caso, musicais e de conhecimento de teoria musical e percepção igualmente desenvolvidas. A experiência atesta que esse aluno não é a norma, e sim a rara exceção, pois, frequentemente, ele tem algumas destas competências mais desenvolvidas que outras. Jane McGrath e Maurice Hinson ressaltam que o repertório pianístico solo é o maior, talvez apenas sendo superado em quantidade pelo para-voz. Nesse contexto, Funt ressalta que a quantidade de repertório para piano solo é tal que se torna impossível para o professor selecionar de forma eficiente o repertório sem auxílio. Portanto, diversos guias de repertório graduado foram publicados e estão disponíveis. Fate Major destaca que, por mais óbvio que pareça, é necessário recordar que o repertório é a principal razão pela qual alguém decide estudar piano, ou qualquer instrumento em geral. Considerando então a quantidade de obras disponíveis, a cada dia este repertório aumenta devido às novas produções. Não é estranho que um guia ou um sistema de categorização seja uma ferramenta essencial para o professor, o que justifica sua existência. Dentro de alguns trabalhos conhecidos nesta linha, a de tentar se estabelecer um repertório graduado, temos alguns compêndios, como por exemplo, de John Gillespie, 5 Centuries of Keyboard Music, de 1965, The Literature of the Piano, A Guide for Amateur and Student, de Ernest Hutchinson, de 1969, Music for the Piano, de James Friskin e Irving Freundlich, de 1973, Piano Literature for Teaching and Performance, a Graded and Annotated Bibliography for Jane McGrath, de 1995, Guide to the Pianist's Repertoire, de Maurice Hinson e Wesley Roberts, de 2000, A Practical Guide to Solo Piano Music, de Trevor Bernard e Elizabeth Gutierrez, de 2005. Em língua portuguesa, é importante destacar o importante trabalho acadêmico que se baseia na divisão entre níveis avançado, intermediário e básico, 36 compositores brasileiros, de Salomeia Gandelman, de 1950 a 1988, que trata de obras brasileiras contemporâneas. Não se tratando de uma lista exclusiva, pois há outros trabalhos acadêmicos relevantes, mas que, em geral, tais quais os seguintes elencados tratam de um compositor ou período específico, podemos destacar o de Ingrid Barankowski, A Literatura Pianística do Século XX para o Ensino do Piano, de 2004, o de Denise Zorzetti, de 2008, Sugestão de Repertório para o Ensino do Piano através de um panorama da obra de Oswaldo Lacerda, O Piano Didático, de César Guerra Peixe, uma breve análise dos problemas estilísticos, técnicos e musicais da sua produção, de 1942 até 1949, de 2017.
E o Piano Didático de Guerra Peixe, levantamento da produção de 1968 a 1981 e análise de características estilísticas, técnicas e musicais da suíte infantil número 3 e das miniaturas 1 a 6 de 2018 de Ernesto Hartmann. Todos esses fundamentados nas divisões de nível propostas por Marianne Utzler, The Well-Tempered Keyboard Teacher, de 1995. Outro notável trabalho, mesmo que delimitado ao universo de compositoras mulheres, é o The Horror Classical. Neste projeto, as autoras apresentam uma seleção de peças que são impelidas a nivelá-las de modo a apresentar um guia pedagógico. Podemos estabelecer algumas categorizações acerca da literatura disponível a respeito de gradação técnica. As principais diferenças entre as várias publicações dizem respeito ao método, grau e tipo de anotação e o sistema de classificação. De acordo com Hinson, embora existam muitos livros excelentes dedicados ao repertório para piano, todos, necessariamente, sofrem das limitações do formato impresso, ou seja, devem ser classificados de acordo com um ou dois critérios primários e depois corrigidos. Isso, inevitavelmente, resulta nas seguintes desvantagens. 1. O formato fixo significa que a facilidade de busca é severamente limitada e requer um conhecimento considerável do repertório para ser eficaz, desdobrando-se em A. É difícil saber por onde começar a procurar repertório para atender às necessidades pedagógicas específicas sem um bom conhecimento das fontes potenciais. E B, é impossível buscar repertório de um determinado nível de dificuldade sem conhecimento prévio. 2. O formato impresso restringe a quantidade de informações que podem ser fornecidas de forma robusta, pois A. Quanto menor o número de obras, maior a quantidade de informação possível. Quanto maior o número de obras, menor a quantidade de informação possível devido ao tamanho e tempo para a preparação necessários. 3. Quaisquer modificações, acréscimos, exclusões, correções devem aguardar a publicação de uma nova edição na busca de manter-se atualizado. A. Repertório em constante mudança, com influxo de novas composições, indisponibilidade de obras esgotadas. E B. Mudanças no julgamento subjetivo do que é considerado, entre aspas, digno para inclusão. Todavia, não apenas publicações impressas são os únicos meios de se produzir guias. Algumas plataformas da internet também se propõem a fornecer estas classificações, mesmo que, nem sempre, deixando claro seus critérios metodológicos empregados. Eis alguns exemplos de guias onde ilustra-se a diversidade de meios empregados. A. Graded Books ou Livros, métodos progressivos da editora Henley. Literatura sobre níveis, livros classificatórios. Alexander Reid, Jane Magras, Trevor Barnard, Elizabeth Gutierrez, Hinson, Salomeia Gandelman, etc. C. Sites da internet. Piano Book Guides, níveis 1 a 15, Music Maestro. D. Trabalhos acadêmicos, Barankowski, Zorzetti, Hartmann, Paixão. E. Concursos de instrumento. E F. Sílabos de escolas ou instituições e associações, tais como ABRSM, RCM, Rock School, etc. Após as análises, foi possível concluir que não há uma metodologia única, universal de classificação. Ao contrário, existem diversas que, eventualmente, conversam entre si. A própria multiplicidade de sistemas empregados, variando de 3 até 15 níveis distintos, atesta essa afirmação. Naturalmente, cada classificação e nivelamento depende da metodologia empregada e cada metodologia serve a um propósito específico, estando limitada para melhor ou para pior por este mesmo propósito. Portanto, é possível afirmar que o propósito de cada sistema de classificação é decisivo para a sua compreensão e apropriada aplicação. Tome-se como exemplo a metodologia da ABRSM, cuja proposta é fornecer uma ideia do que um candidato aos seus exames deve se situar, e a de Henley, cujo propósito é primordialmente comercial. Desarte, peças bem comuns no repertório intermediário, como Por Elise de Beethoven, em um dado momento foram classificadas como grade 5 na ABRSM e grade 7 na RCM. Igualmente, Rondó à la Turca de Mozart, não a sonata KT31 completa. Foi grade 7/8 na ABRSM e grade 9/10 na RCM. Soma-se a isso o fato de que tocar uma obra de um determinado grau ou nível não torna alguém rotulado por esse mesmo grau,
Cada grade requer um conjunto de habilidades bem representadas e articuladas nos sílabos, mas não necessariamente em outras metodologias. De leitura à primeira vista, teoria, percepção, musical e mecanismo, além das outras 2 peças contidas na lista. Todavia, parece haver uma nítida relação entre sistemas de classificação e sistemas de avaliação, o que é explícito no caso dos sílabos, mas explícito no caso de outros sistemas, pois em algum momento, provavelmente, o aluno ao qual se destinou a peça se submeterá a um exame, ou pelo menos deverá ter alguma noção de em cada qual nível ele está. Por se tratar de sistemas elaborados por autores estrangeiros, um repertório tradicional fundamentado em Bach progressivamente, estudos, sonatas de Haydn, Mozart e Beethoven e peças características do álbum para a juventude de Schumann, Grieg e Mendelssohn. Soma-se a isso o For Children e o Microcosmos e Bela Bartok, mostrando-se essa a espinha dorsal, ou ao menos referencial da maioria dos sistemas. Esse é tido como um repertório universal da música de concerto ocidental e, em alguns casos, opera como marcos balizadores de níveis. Como consequência disso, o repertório alternativo, eventualmente contemplado, e o repertório nacional ficam à margem de classificação, dificultando o trabalho do professor brasileiro em muitos casos, pois, como era de se imaginar, constatou-se que há muitas obras estrangeiras e pouco se fala sobre o repertório brasileiro, questão de imprescindível discussão. Ainda há explícita ou implicitamente uma interação, pois aqui não podemos falar de influência direta, de 2 autoras que se mostraram de grande relevância por abordarem de forma objetiva este tema, Jeanne Margrat e Marianne Usler. Não obstante, o sistema de exames de classificação por graus remonte ao século XIX, suas atualizações não desprezam os avanços propostos por essas autoras. A partir das abordagens mecânica e de repertório, 3 estratégias para a elaboração de um método emergem. A elaboração exclusiva das competências adquiridas pelo estudo do mecanismo como balizador para a gradação. B. A abordagem exclusiva das competências adquiridas pelo estudo do repertório como balizador para a gradação, desconsiderando o mecanismo. C. Uma abordagem mista que contemple ambas. Portanto, a própria natureza do conceito de dificuldade também perpassa a abordagem pedagógica empregada, em defesa da técnica como balizadora, posto que supostamente seja a viabilizadora da execução musical. Uma outra questão, não menos relevante, diz respeito a problemas já descritos por outros autores que se debruçaram sobre este tema em outras modalidades de instrumento ou conjuntos, tal qual esses autores, e destaco aqui o recente trabalho de Wilstermann Sotani em relação a essa mesma questão em obras para coro. Ficou claro, naturalmente, pela grande diversidade de abordagens observada, uma substancial inconsistência em relação entre os métodos adotados pelas várias fontes para a classificação de repertório por grau de dificuldade, indicando a urgência de aprofundamento no assunto. Nestes outros trabalhos, principalmente onde o tema está mais consolidado e culturalmente aceito, posto que não há uma tradição de graduações ou mesmo de publicações a respeito disso na subárea piano, observa-se a progressiva construção de um consenso que, para além da técnica, questões que implicam em qualidade do repertório e, sobretudo, bom senso do professor, que precisa ser bem informado, não são possíveis de serem totalmente objetivizadas. De fato, alguns autores apontados por Sotani sugerem que o grau de dificuldade de uma determinada obra talvez seja apenas um dos muitos critérios a serem considerados no processo de escolha do repertório. Sotani também destaca, após sua revisão extensiva da bibliografia, que qualidade, potencial pedagógico e adequação são decisivas, incluindo dificuldade apenas neste último critério. Ainda, segundo Sotani, Brandon Dean, em sua tese de doutorado de 2011, organiza os critérios de seleção de repertório em 2 grandes categorias, mérito estético e mérito pedagógico, desdobrando os critérios de mérito estético em integridade textual, maestria, previsibilidade, consistência, originalidade e validade. Dentre os critérios pedagógicos estão vários que o presente estudo considera como parâmetros de dificuldade. Dean também defende que o repertório deva corroborar conhecimentos e habilidades já aprendidas, enquanto desafia o aluno em direção à aquisição de novos conhecimentos e habilidades. No caso de bandas, podemos destacar os seguintes como um possível consenso. Portanto, estes parâmetros, que também podem ser categorizados e classificados da seguinte forma. A. Limitações de escrita musical, com passos a serem usados em cada nível, armadura de clave e suas tonalidades, valores de notas e pausas, estruturas rítmicas possíveis, dinâmicas, utilização de ornamentos. B.
limitações técnico-instrumentais, articulações, extensões dos diversos instrumentos. Ao se estabelecer uma comparação com os sílabos analisados, vemos que há concordância entre estes parâmetros e a maioria dos estabelecidos pela ABSRM, RCM e RSL. Vale ressaltar que o que se pode entender como dificuldade também depende da abordagem inicial. Assim, novas abordagens, como o Rote Learning, mudam completamente o panorama, mesmo que ainda imponham, mais cedo ou mais tarde, a adesão aos problemas técnicos específicos do piano. Nesse contexto, indaga-se quais seriam as limitações de um sistema de graduações, como, por exemplo, em abordagens de ensino de piano, que não são tradicionais, como o Kurtág. Estariam essas abordagens limitadas ao ensino preparatório do instrumento, uma vez que o Rote Learning e mesmo o mencionado Jatecock de Kurtág destinam-se essencialmente à preparação e primeiros passos no instrumento, sendo todos posteriormente impelidos aos problemas típicos do repertório tradicional. A alternativa de se pensar em habilidades e competências nesta classificação viabilizaria, como já apontou Hartmann, uma categorização e classificação que transcendesse as abordagens mecânica e de repertório, dois dos modelos observados na literatura, permitindo, então, que se aplicasse a um repertório distinto do tradicional. Nesta breve comunicação, descrevemos a etapa atual de nossa pesquisa, que analisou em detalhes alguns guias para orientação do professor em relação à gradação e nivelamento de dificuldades técnicas no piano, visando fornecer uma ferramenta pedagógica com emprego na escolha do repertório adequado a cada nível. Para maiores detalhamentos acerca dos dados obtidos, recomendamos a leitura do artigo completo que será publicado após o término deste evento nos anais. As análises nos levaram à conclusão de que há um certo consenso em alguns aspectos relevantes, não obstante a multiplicidade de sistemas e categorias de nivelamento observadas na literatura, no que diz respeito à ordem por ciclos de quintas das escalas e arpejos, bem como suas extensões, de certa forma padronizando as expectativas sobre o desenvolvimento do assim chamado mecanismo da técnica do instrumento. O repertório claramente se fundamentou em obras balizantes dos níveis básico, intermediário e avançado. As obras de Bach percorrem todo o ideal programático, iniciando com os pequenos prelúdios e obras do pequeno livro de Anna Madalena Bach, passando pelas invenções e sinfonias, estas últimas marcantes das passagens do básico para o intermediário e do intermediário para o avançado respectivamente, chegando até o cravo bem temperado, podendo haver obras como danças isoladas das suítes francesas, tocatas e as suítes completas, estas já do nível intermediário para avançado. Haydn, Mozart e Beethoven naturalmente estão presentes, sendo cada um deles em suas sonatas, à exceção das Opus 49 de Beethoven e a K545 de Mozart, obras de rito de passagem entre os níveis nesta mesma ordem. Estudos de Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Debussy e Scriabin marcam a passagem definitiva para o nível avançado. O repertório moderno, não contemporâneo, fica representado pelas obras didáticas de Bela Bartók, First Term, For Children e Microcosmos, que progressivamente perpassam todos os níveis. Por fim, o repertório, elemento de maior liberdade de escolha, está permeado pelo Álbum da Juventude, de Schumann, e seu possível prosseguimento natural, que varia de acordo com cada sistema, mas que coloca em posição de destaque as canções sem palavras de Mendelssohn e as peças líricas de Edvard Grieg. No que diz respeito ao emprego de metodologias por parte do professor de piano e na pedagogia do instrumento em si, destacamos a relevância de se aprofundar essa discussão, almejando um nível de maturidade já alcançado em outras sub-áreas da pedagogia e da performance instrumental, sobretudo na de cordas e conjunto de sopros. Naturalmente,
Essa maturidade advém de uma mais longeva tradição no ensino coletivo nestas áreas, algo a ser alcançado ainda na pedagogia do piano. Sem dúvida, muitas questões de caráter inter- e pluridisciplinar afloram desta discussão, porém, encará-la e ter essa ferramenta como mais um recurso pedagógico, sobretudo se for capaz de contemplar o repertório nacional e contemporâneo, ao nosso ver, representaria um grande ganho e avanço para a pedagogia do piano.